O ar no pequeno consultório médico era pesado, denso, com o cheiro de antisséptico e de esperanças desfeitas. Do lado de fora, encostado na parede fria do corredor, um mendigo de barba emaranhada e roupas gastas ouvia tudo. Ele não queria, mas as paredes eram finas e a dor na voz da família era alta demais para ser ignorada. Por 5 minutos, ele ouviu o médico, com uma voz monótona e clínica, sentenciar o destino de um homem. Ouviu a palavra inoperável. Ouviu 6 meses. Ouviu o choro contido de uma mulher. E então, quando a família saiu, com os rostos pálidos como cera, o mendigo se levantou. Seus olhos, que pareciam carregar o peso do mundo, focaram no patriarca da família. Ele deu um passo à frente, a voz rouca pelo desuso, e disse algo que mudaria tudo. Ele disse: "Perdão por me intrometer, mas o diagnóstico está errado." Olavo era o tipo de homem que parecia ter sido esculpido pelo tempo. Aos 72 anos, seus cabelos eram brancos como a neve, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma curiosidade que o levou a abrir sua pequena livraria, O Saber Antigo, 50 anos atrás. A loja era seu santuário, um labirinto de corredores estreitos e prateleiras que iam do chão ao teto, cheirando a papel envelhecido e a histórias não contadas. Ele conhecia cada livro, cada autor, e para cada cliente que entrava, Olavo não vendia apenas um objeto, mas entregava um portal para outro mundo. Ele era uma instituição no bairro, uma figura paterna para muitos, o avô que todos gostariam de ter. Sua filha, Helena, e seus 2 netos eram o sol ao redor do qual seu mundo girava. Mas nos últimos meses, uma sombra começou a se estender sobre o mundo de Olavo. Começou com um cansaço que ele atribuía à idade. Depois, uma dor incômoda no abdômen, uma queimação persistente que nenhum chá de camomila conseguia acalmar. Ele perdeu o apetite e, com ele, o prazer de saborear o pão fresco que comprava toda manhã. As páginas dos seus amados livros começaram a parecer turvas e a energia que ele antes dedicava aos seus clientes e à sua família agora era gasta apenas para conseguir levantar da cama. Helena, vendo o brilho de seu pai diminuir dia após dia, insistiu para que procurassem um especialista. Após semanas de espera ansiosa, eles finalmente conseguiram uma consulta com o Dr. Ricardo, um jovem e renomado oncologista da cidade. O consultório do Dr. Ricardo era o oposto da livraria de Olavo. Era moderno, minimalista e frio. As paredes brancas, os móveis de metal cromado e a ausência de qualquer objeto pessoal criavam uma atmosfera de esterilidade, não de cura. Dr. Ricardo era um reflexo de seu ambiente, profissional, eficiente, mas distante. Ele folheou os exames de Olavo com uma rapidez que beirava o desinteresse, fazendo perguntas curtas e diretas sem olhar nos olhos do seu paciente. Para ele, Olavo não era um contador de histórias ou um avô amado, era um conjunto de sintomas, um caso a ser resolvido. Enquanto a consulta se desenrolava lá dentro, do lado de fora, no corredor de espera público que dava para a rua, Arthur se encolhia em seu canto habitual. Para a maioria das pessoas que passavam, ele era invisível, parte da paisagem urbana de concreto e indiferença. Suas roupas eram um mosaico de remendos, seu rosto estava escondido sob uma barba selvagem e seus pertences se resumiam a um saco de pano puído. Mas seus olhos eram diferentes. Eram de um azul profundo e incrivelmente atentos. Arthur não escolhera aquele lugar por acaso. O hospital era um microcosmo da vida e da morte, um teatro de emoções humanas, em seu estado mais puro. E ele era um observador silencioso. Ele via a esperança nos rostos de quem entrava e o desespero nos de quem saía. Naquele dia, a porta entreaberta do consultório número 3 permitiu que fragmentos da conversa chegassem até ele. Ele ouviu os termos médicos, a descrição dos sintomas de Olavo, e algo em sua mente, um mecanismo enferrujado, mas ainda funcional, começou a girar. Ele ouviu o doutor Ricardo falar sobre uma massa no pâncreas, sobre os marcadores tumorais elevados, sobre a natureza agressiva do adenocarcinoma.
Ele ouviu a sentença final, proferida com a frieza de quem lê um relatório do tempo. É um câncer pancreático em estágio avançado, inoperável. Infelizmente, o prognóstico é de cerca de 6 meses. Recomendo cuidados paliativos para garantir o máximo de conforto possível. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Um silêncio que Arthur podia sentir em seus próprios ossos. Depois, o som de um soluço, a voz de Helena trêmula tentando ser forte por seu pai. Olavo não disse nada. O contador de histórias estava, pela primeira vez, sem palavras. Minutos depois, a porta se abriu. Olavo saiu amparado por Helena, seu corpo curvado não pela idade, mas pelo peso da notícia. Seus rostos eram máscaras de dor e choque. Eles caminharam lentamente pelo corredor, passando por Arthur sem notá-lo. Mas Arthur os notou. Ele viu o desespero nos olhos de Helena. A mesma expressão que ele vira em tantos outros rostos. Uma expressão que ele conhecia intimamente. E ele ouviu, em sua mente, a descrição dos sintomas que o vento lhe trouxera. A dor, a perda de peso, mas também algo que Helena mencionou de passagem, algo sobre crises intermitentes, febres que vinham e iam, uma dor que piorava depois de certas refeições. Detalhes que o apressado Dr. Ricardo provavelmente descartou como irrelevantes. Mas para Arthur, esses detalhes não se encaixavam. Eram peças de um quebra-cabeça diferente. Por um momento, ele lutou contra si mesmo. Quem era ele para interferir? Um ninguém, um fantasma. Mas então ele olhou para o rosto de Olavo, um rosto bom e gentil, e viu o brilho da vida sendo extinto por um diagnóstico que, para ele, soava preguiçoso, incompleto, impulsionado por uma força que ele não sentia há anos. Um resquício do homem que ele fora um dia. Arthur se pôs de pé. Suas juntas estalaram em protesto. Ele limpou a garganta e, com a voz áspera de quem raramente fala, deu um passo em direção à família enlutada. Helena se assustou ao ver a figura maltrapilha se aproximar. Seu primeiro instinto foi proteger o pai, afastar-se. Mas o homem não pediu dinheiro. Ele apenas olhou diretamente para Olavo e depois para ela, com uma intensidade que a paralisou. Perdão por me intrometer, ele repetiu, a voz mais firme agora. Eu ouvi, eu não pude evitar. Mas o diagnóstico está errado. Helena ficou boquiaberta. A audácia, o absurdo daquela afirmação a deixou sem reação. Seu pai, parecendo despertar de um transe, olhou para o estranho com confusão. Quem era aquele homem surgindo das sombras para desafiar a palavra de um especialista? Que esperança cruel e sem sentido era aquela que ele estava oferecendo? A rua em frente ao hospital parecia mais barulhenta, as cores mais berrantes. O mundo continuava girando, indiferente ao fato de que o universo de Helena e Olavo havia parado. As palavras do mendigo ecoavam no ar, suspensas entre o absurdo e uma fagulha microscópica de esperança. Olavo, esgotado, apenas balançou a cabeça e continuou a andar como se não tivesse ouvido. Mas Helena parou. Ela se virou e encarou o homem. O que você disse? Ela perguntou. A voz um sussurro. Eu disse que o diagnóstico está errado, repetiu Arthur, com uma calma que contrastava com sua aparência. Os sintomas que você descreveu, a intermitência da febre, a dor que se agrava de forma específica, isso não bate completamente com o padrão clássico de um adenocarcinoma pancreático. Parece, mas não é. Helena sentiu uma onda de raiva. E quem é você para dizer isso? Você é médico? Você viu os exames? Sua voz era cortante, uma muralha de defesa contra aquela invasão de sua dor. Eu já fui algo do tipo, disse Arthur, desviando o olhar por um instante. Eu não vi os exames, mas eu ouvi os sintomas. E a medicina não é apenas sobre o que as máquinas mostram, é sobre ouvir a história que o corpo conta. E a história do corpo do seu pai está contando algo diferente. Existe uma condição, uma pancreatite autoimune. É rara. Ela imita o câncer de pâncreas em quase tudo. Cria uma massa, eleva os mesmos marcadores, causa os mesmos sintomas. Mas a grande diferença é que ela é tratável, com esteroides, não com quimioterapia.
Cada palavra que ele dizia era precisa, clínica. Não era o delírio de um louco, era a análise de um especialista. Helena ficou atordoada. Como aquele homem, saído do nada, poderia ter tal conhecimento? Ela olhou para os olhos dele e, pela primeira vez, viu além da barba e da sujeira. Viu uma inteligência aguda, uma tristeza profunda, mas também uma certeza inabalável. Por que você está nos dizendo isso? Ela perguntou, a raiva dando lugar a uma confusa curiosidade. Porque eu vi seu rosto, respondeu Arthur com simplicidade. E porque ninguém deveria desistir com base em uma história incompleta. Ele então descreveu o exame confirmatório que precisariam fazer, um tipo específico de biópsia, analisando as células em busca de anticorpos IgG4, um marcador da doença autoimune. Ele usou termos técnicos que Helena mal conseguia acompanhar, mas que soavam terrivelmente corretos. Antes que ela pudesse fazer outra pergunta, ele se virou e se afastou, desaparecendo na multidão como se nunca tivesse estado ali. Naquela noite, a casa de Olavo estava mergulhada em um silêncio pesado. Ninguém comia, ninguém falava. Os netos, sentindo a tristeza no ar, estavam quietos em seus quartos. Olavo estava sentado em sua poltrona favorita, um livro aberto no colo, mas seus olhos estavam fixos no vazio. Helena contou ao marido sobre o encontro bizarro. Ele, um homem prático, foi taxativo. Helena, pelo amor de Deus, é um mendigo. Ele provavelmente é louco. Nós temos que aceitar o que o médico disse e aproveitar o tempo que nos resta com seu pai. Racionalmente, ela sabia que o marido estava certo. Era uma loucura. Mas as palavras de Arthur, a sua convicção, haviam plantado uma semente de dúvida em seu coração. Uma dúvida terrível e esperançosa. Ela passou a noite em claro, pesquisando na internet sobre pancreatite autoimune e IgG4. E, para seu espanto, tudo o que o estranho havia dito estava lá. Artigos médicos, estudos de caso, todos descrevendo uma doença rara que era o grande imitador do câncer de pâncreas. Uma doença frequentemente diagnosticada erroneamente, com consequências fatais. No dia seguinte, movida por um desespero que superava a lógica, Helena tomou uma decisão. Ela voltou ao consultório do Dr. Ricardo, desta vez sozinha. Ela esperou por horas até que ele tivesse uma brecha e, quando finalmente conseguiu falar com ele, expôs a teoria. Ela não mencionou o mendigo, é claro, apenas disse que havia pesquisado sobre outras possibilidades e que gostaria de fazer o exame confirmatório para a pancreatite autoimune. Dr. Ricardo a ouviu com uma paciência condescendente. Quando ela terminou, ele deu um suspiro cansado. Dona Helena, eu entendo que seja difícil aceitar. A negação é uma fase comum, mas a internet está cheia de informações que dão falsas esperanças. O quadro clínico do seu pai é clássico. Os exames de imagem são claros. Fazer outro teste seria um gasto desnecessário de tempo e recursos, além de ser um procedimento invasivo que só traria mais desconforto a ele. Meu conselho é focar na qualidade de vida dele agora. Sua arrogância era uma parede de gelo. Ele a tratava como uma leiga histérica. A recusa dele, no entanto, não a desanimou. Pelo contrário, acendeu uma chama de teimosia dentro dela. Se o sistema não a ajudaria, ela encontraria um caminho fora dele. A história de Helena e seu pai nos mostra a importância de nunca perder a esperança e de ouvir a sabedoria onde menos esperamos. Ela nos lembra que o amor por nossa família pode nos dar uma força que não sabíamos possuir, nos impulsionando a desafiar o impossível. Se histórias como essa, que aquecem o coração e nos fazem refletir sobre o que realmente importa, tocam a sua alma, peço que considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade que valoriza esses relatos de coragem e humanidade e nos ajuda a continuar trazendo mais narrativas inspiradoras como esta para você. Agora, vamos voltar para a jornada de Helena e descobrir se sua fé em um estranho poderia de fato mudar o destino. Helena passou os dias seguintes em uma busca frenética. Ligou para dezenas de clínicas e laboratórios. A maioria se recusava a fazer o procedimento sem um pedido do médico responsável.
Era um sistema fechado, um ciclo de burocracia que parecia projetado para esmagar qualquer um que ousasse questionar. Finalmente, ela encontrou um laboratório particular em outra cidade, disposto a realizar a biópsia, desde que ela assinasse um termo de responsabilidade e pagasse pelo custo total adiantado. O valor era exorbitante, o equivalente a todas as economias que ela e o marido haviam guardado por anos. O marido dela protestou. Você vai gastar o dinheiro da faculdade dos nossos filhos por causa da palavra de um mendigo maluco? Foi a pior briga que já tiveram, mas Helena estava irredutível. E se ele estiver certo? Ela respondeu com lágrimas nos olhos. E se houver uma chance, por menor que seja, e eu não tentar? Como poderíamos viver com isso? Não é sobre o dinheiro, é sobre não desistir do meu pai. Convencer Olavo foi igualmente difícil. Ele já havia se resignado ao seu destino. Minha filha, deixe estar. Eu já vivi uma boa vida. Não quero passar meus últimos dias sendo perfurado por agulhas. Mas Helena insistiu, apelando para o amor que ele tinha pelos netos, para a chance de vê-los crescer. Por fim, vendo a determinação nos olhos da filha, ele cedeu. Enquanto isso, Helena se sentia compelida a encontrar o estranho que havia iniciado tudo aquilo. Ela voltou ao hospital várias vezes, mas Arthur não estava mais lá. Era como se ele tivesse se materializado apenas para entregar sua mensagem e depois se desfeito no ar. Ela perguntou para as enfermeiras, para os seguranças. Ninguém o conhecia direito. Ele era apenas o barbudo, uma presença silenciosa que vinha e ia. Sua ausência tornava a aposta de Helena ainda mais assustadora. Ela estava arriscando tudo com base na palavra de um fantasma. A viagem para a outra cidade foi tensa. Olavo estava fraco e silencioso. O procedimento da biópsia foi angustiante. E então veio a parte mais difícil, a espera. 3 dias, 72 horas que se arrastaram como uma eternidade. A cada toque do telefone, o coração de Helena saltava. A dúvida a corroía. E se Dr. Ricardo estivesse certo? E se ela estivesse apenas submetendo seu pai a um sofrimento inútil, roubando-lhe seus preciosos últimos dias de paz? O peso daquela decisão ameaçava esmagá-la. O telefone finalmente tocou na manhã do 4º dia. Era um número desconhecido, do laboratório. Helena sentiu o ar faltar em seus pulmões. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. Do outro lado da linha, uma voz profissional e neutra pediu para confirmar sua identidade. E então vieram as palavras que redefiniram seu mundo. Dona Helena, estamos com o resultado da análise histológica e imunológica do seu pai, o Sr. Olavo. A biópsia não revelou células malignas. No entanto, encontramos uma infiltração massiva de plasmocitos IgG4 positivos. O diagnóstico é compatível com pancreatite esclerosante tipo 1, uma doença autoimune. Repito, não há sinais de câncer. Helena caiu de joelhos, o telefone escorregando de sua mão. Um soluço escapou de sua garganta, não de tristeza, mas de um alívio tão avassalador que parecia dor. As lágrimas que ela segurava há semanas finalmente vieram, uma enchente de pura catarse. Ela chorou e riu ao mesmo tempo, um som estranho e primal de vitória e gratidão. Seu pai, que observava da sala, correu até ela, assustado. "O que foi, minha filha? O que aconteceu?" E ela, entre lágrimas, conseguiu dizer as palavras mais bonitas que já havia proferido. "Você não vai morrer, papai. Você não está morrendo. O mendigo, o homem, ele estava certo." O abraço que se seguiu foi um de renascimento. Pai e filha, agarrados um ao outro, chorando a alegria de um futuro que lhes havia sido roubado e milagrosamente devolvido. A notícia se espalhou pela casa como fogo. O marido de Helena, ao ouvir, ficou em silêncio por um longo tempo e depois a abraçou, sussurrando: "Me perdoe por duvidar de você", repetidamente. A atmosfera de luto se dissipou, substituída por uma euforia que fazia as paredes da casa vibrarem. Com o laudo em mãos, Helena marcou uma nova consulta com o Dr. Ricardo. Desta vez, ela entrou em seu consultório frio não como uma filha desesperada, mas como uma leoa defendendo sua cria. Ela colocou os papéis sobre a mesa dele em silêncio. Dr. Ricardo os pegou, ainda com um ar de enfado. Ele leu a primeira linha.
Seus olhos se arregalaram. Ele leu novamente e, de novo, a cor sumiu de seu rosto. Ele olhou para os exames de imagem originais em sua tela, depois para o laudo da biópsia e de volta para Helena. A arrogância em seu semblante se desfez, substituída por um choque profundo e finalmente por uma vergonha palpável. Eu não sei o que dizer, ele gaguejou. Isso é um caso de livro, 1 em 1 milhão. Eu nunca vi isso pessoalmente. Eu fui negligente. Eu segui o protocolo, o caminho mais provável, e eu não ouvi. Eu sinto muito. Pela primeira vez, Helena viu o jovem médico não como uma autoridade infalível, mas como um ser humano que havia cometido um erro terrível, um erro que quase custou a vida de seu pai. Ela não sentiu vontade de gritar ou acusá-lo. A vitória era tão doce que não havia espaço para a amargura. Eu só espero que isso sirva de lição, ela disse, com uma calma que o surpreendeu, para ouvir seus pacientes, para nunca parar de questionar. O tratamento de Olavo começou imediatamente. Em vez de quimioterapia devastadora, ele recebeu altas doses de corticoides. A resposta foi quase imediata. Em 1 semana, a dor diminuiu. Em 2, seu apetite voltou. Em 1 mês, ele estava de pé, caminhando pela sua livraria, o brilho retornando aos seus olhos. Era como assistir a uma flor murcha receber água, desabrochando de volta à vida. Ele estava mais magro, mais frágil, mas estava vivo e melhorando a cada dia. Mas uma questão permanecia no coração de Helena. Quem era o homem que o salvara? Ela e seu pai agora tinham uma missão. Eles precisavam encontrá-lo. Eles voltaram ao hospital e, desta vez, em vez de procurá-lo, eles descreveram o homem para todos que encontravam. Finalmente, uma velha enfermeira da ala de caridade pareceu reconhecer a descrição. "Ah, vocês devem estar falando do Arthur", ela disse. "Ele não é um mendigo comum. Ele já foi um de nós. Dr. Arthur Monteiro. Era o cirurgião mais brilhante que este hospital já teve. Mãos de anjo. Mas há uns 10 anos houve um caso, uma cirurgia complicada, uma criança. Algo deu errado. A família o processou, a mídia o destruiu. Disseram que foi negligência. Ele perdeu a licença, perdeu tudo. A esposa o deixou. Ele simplesmente desmoronou. Com um nome e uma história, a busca se tornou mais fácil. Eles o encontraram em um albergue no outro lado da cidade. Quando Helena o viu, limpo e sem a barba, ela reconheceu os mesmos olhos inteligentes e tristes. Ele ficou chocado ao vê-los. Olavo se aproximou. Não com pena, mas com um profundo respeito. Ele estendeu a mão. "Eu não sei como agradecer. Você me deu minha vida de volta", disse o velho livreiro. Arthur, ou melhor, doutor. Monteiro ficou sem graça. "Eu não fiz nada, eu apenas conectei os pontos." "Você fez tudo", insistiu Helena. "Nós queremos ajudar você. O que podemos fazer?" Eles lhe ofereceram dinheiro, um lugar para ficar. Ele recusou tudo. "Eu não mereço", ele disse, a voz cheia de uma dor antiga. Mas Olavo, o homem que entendia de histórias, sabia que aquela história precisava de um final melhor. "Merecer não tem nada a ver com isso", disse ele. "Isso é sobre gratidão e sobre redenção. Você tem um dom, meu amigo, um dom que não pode ficar enterrado sob o peso do passado. Levou tempo, mas a gentileza e a persistência da família de Olavo finalmente romperam a concha de Arthur. Eles não lhe deram esmolas, eles lhe deram um propósito. Com a ajuda de um advogado que Olavo conhecia, eles revisaram o antigo caso de Arthur. Descobriram que a falha não fora dele, mas de um equipamento defeituoso, um fato que havia sido encoberto na época. Embora fosse tarde demais para recuperar sua licença cirúrgica, seu nome foi limpo. Dr. Ricardo, humilhado e transformado pela experiência, foi o primeiro a defendê-lo publicamente e a oferecer-lhe uma posição como consultor de diagnósticos difíceis no hospital. Arthur Monteiro não voltou a ser o cirurgião famoso que era, mas ele encontrou algo mais valioso. Ele encontrou a si mesmo. Trabalhando como consultor, ele usava sua mente brilhante para resolver os quebra-cabeças médicos que outros não conseguiam, salvando vidas não com um bisturi, mas com
sua sabedoria e sua capacidade de ouvir. Ele e Olavo se tornaram grandes amigos, dois homens que haviam chegado perto do fim, cada um à sua maneira, e que receberam uma segunda chance. Às vezes, eles se sentavam na livraria, O Saber Antigo, rodeados por milhares de histórias, e conversavam por horas. A história deles, no entanto, era talvez a mais incrível de todas. Uma história que nos ensina que heróis podem ser encontrados nos lugares mais inesperados, que a sabedoria muitas vezes se veste com roupas rasgadas, e que a esperança, mesmo quando sussurrada por um estranho em um corredor de hospital, pode ser a mais poderosa das medicinas.